É a hora da entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar agora sobre o PL que estabelece pena em dobro para a corrupção durante a pandemia e o pacote de medidas apresentado na Câmara também anticorrupção. Eu converso com a deputada federal Adriana Ventura, do Novo aqui de São Paulo, que é autora do PL 1485. Boa noite. Boa noite, Denise. É um prazer sempre estar aqui. E vamos falar então, começando pelo seu projeto, não é, que já passou a primeira etapa aí de tramitação, tem se aprovado também pelo Senado, mas pune em dobro quem cometeu alguma irregularidade agora durante a pandemia. E isso a gente tem visto aí como uma coisa lamentavelmente corriqueira, não é? Sim, o objetivo desse PL, na verdade, ele quer duplicar as penas de qualquer ato cometido contra a administração pública durante o estado de calamidade pública. Então, não vai ser só para essa pandemia. Toda vez que tiver estado de calamidade pública que implique em afrouxamento de regras de licitação, não precisa mais fazer licitação, justamente porque precisa da celeridade para comprar máscara, respirador, leito de UTI. O que acontece é que, como fica tudo muito fácil, né, fazer, e a gente viu esses escândalos todos, né, que não param. Não param de chegar, são bilhões e bilhões de reais. Então, esse projeto tem por objetivo punir mais, porque nesta época, a corrupção está matando mais do que já mata normalmente. Exatamente, aproveitar essa brecha dada, inclusive maior liberdade para a utilização de recursos, superfaturamento, desvio de verba mesmo, e são casos constantes e casos muito graves, né, que estão envolvendo governadores, prefeitos, secretários, pessoal que deveria estar na linha de frente da defesa da população. Isso entristece, né, eu falo que entristece toda a população, porque quando você vê que tem desvio de recursos e tem um monte de gente morrendo, e a gente viu exemplos de estados que não tinham leito, que não tinham respirador, que gastaram milhões, mas o dinheiro foi desviado. Então, é uma coisa muito grave. Então, a gente realmente precisa ser mais severo. A gente precisa pegar pesado com quem pega pesado com o nosso país. Esse é o fato. E você conta com uma aprovação rápida desse projeto também, porque já passou pela Câmara, né? Já passou pela Câmara, nós tivemos a votação na semana passada, né? Então, o que aconteceu ali é que teve uma sessão específica, foi quase retirado de pauta. Então, a gente venceu a retirada de pauta por poucos votos, mas vencemos, e isso traz alegria para qualquer pessoa. E depois a gente, na votação do mérito, foi aprovado com a maioria e foi encaminhado para o Senado. E aí estamos trabalhando junto aos senadores. Então, a minha expectativa é que seja votado, eu fiz um apelo ali para o presidente Davi Alcolumbre e para o presidente Rodrigo Maia, para que seja pautado e votado semana que vem no Senado. Já tem senadores que estão aguardando o projeto de lei, porque o bacana, Denise, é que tem vários projetos na mesma linha, porque tem muitos coautores desse projeto, né? Eu gosto até, sim, eu sou autora, mas tem vários coautores e pessoas que falavam, eu também quero participar, eu quero ajudar. Então, isso deixa a gente muito feliz. E além dos coautores que entraram no 1485, também tem vários outros parlamentares que protocolaram projetos similares de mesmo teor. E no Senado tem a mesma coisa. Então, isso me traz um conforto. Reforça a discussão, né? Reforça a discussão. E é uma boa discussão, né? É uma boa discussão. E é bom também que as pessoas comecem a se dar conta da gravidade. Porque, de novo, quando a gente entra, a gente aceita muita coisa que não tem que aceitar, né? Isso é o que a gente chama de jeitinho brasileiro, que complica muito a nossa vida. E agora vocês colocaram na fila vários outros projetos anticorrupção, né, pela Frente Parlamentar Mista contra a Corrupção. Esses projetos foram apresentados ontem. Isso. Na verdade, eles pegam as propostas que eram do Unidos contra a Corrupção. É isso? Na verdade, o que nós temos... Foi lançado 70 medidas contra a corrupção, que foi uma união de 300 entidades que trabalharam com muito afinco em várias medidas para combater a corrupção em todos os âmbitos. Está separado por seção. Então, lá você tem todos os tipos de corrupção em várias medidas. E já tem tramitando na casa muitos projetos, né? Tem deputados, inclusive, que pegaram, na verdade, as 70 medidas e fizeram outros projetos. Tem outros que são parecidos. Então, o que foi feito? A gente lançou 9 PLs que a gente achou que ou não tivesse contemplado ou que a gente queria acrescentar alguma coisa a mais, né? Então, ontem a gente fez justamente um evento para mostrar esses projetos para a sociedade e foi o que aconteceu, porque a luta contra a corrupção não é só o PL 1485, não é só uma atividade ou outra, é soma de muitos e muitos esforços de muitos e muitos entes.
E aí que pega em relação aos partidos políticos, por lavagem de dinheiro, a questão da utilização também de verba pública, a remuneração de agente público envolvido em corrupção, são vários pontos aí que tentam restringir a corrupção no país, que está difícil, né? Tenta restringir e são vários tópicos especificamente. Na verdade, a gente quis incluir partido político, porque partido político, como recebe muita doação e tudo mais, da mesma maneira que banco e várias outras organizações estão dentro de um rol de pessoas que têm que prestar esclarecimento, se tem alguma atividade suspeita tem que informar, partido político também tem que entrar. Então esse é um desses projetos. Um outro projeto que eu acho muito interessante é que justamente tipifica a corrupção privada. Porque todo mundo fala de corrupção envolvendo só agente público. E aqui a gente tem que falar também dessa corrupção que existe entre empresas, corrupção privada, né? Propina para cá, é comprador da empresa que paga mais. Então, tem coisas que acontecem. Muito do que a Lava Jato mostrou, né? Muito do que a Lava Jato mostrou. E, aliás, até porque a Lava Jato, que foi a maior corrupção que o país, a maior operação contra a corrupção que o país já teve, tem sido muito atacada, né? A gente ouve cada absurdo, a gente chegou a ouvir que a Lava Jato quebrou o país. Então, assim, o problema não é quem anda com mala de dinheiro, quem compra um monte de imóvel, quem anda com dinheiro em todas as partes do corpo, quem pratica corrupção dentro de qualquer casa. Não, o problema é justamente pegar esses corruptos. Quando a gente começa a transformar os heróis em bandidos e os bandidos se vangloriam, a gente realmente tem um problema. Então, a gente quis fazer um evento para falar, opa, peraí, corrupção é corrupção, vamos colocar isso para andar direito. Agora, qual que é o nível de adesão que você percebe assim no Congresso? Porque a gente sabe que tem muita gente envolvida, inclusive em processo de corrupção, em casos de corrupção, lá no Congresso. Historicamente, nós tivemos um afastamento do presidente da Câmara, não falo de Rodrigo Maia, mas do anterior, exatamente por isso. Como é que você sente? Tem uma resistência muito grande? Tem resistência, sim. Nós temos, na verdade, eu acho que tem... Primeira coisa que eu quero falar, temos bons parlamentares lá dentro. Então, isso é uma coisa que eu, principalmente porque eu não era política, entrei lá dentro, eu falei, gente, só vai ter gente do mal aqui dentro. É o que a gente pensa quando está do lado de fora. E quando eu entrei lá, minha grata surpresa, gente, tem gente muito boa que está lá. Há 2, 3, 4, 5 mandatos. E realmente eu acho que é essa união de bons parlamentares que recebem muito bem questões assim. E o que eu quero deixar bem claro também é que, às vezes, um excelente parlamentar não vai concordar com a medida A, B ou PL proposto. Isso não o torna corrupto, mas o debate é o bom debate. É o debate depende do bem. Do formato do projeto, ele pode não gostar com uma coisa ou outra. Não pode gostar, ele acha que não é justo, por exemplo, você diminuir, aumentar o prazo prescricional, porque ele considera isso. Então, tem várias outras questões que têm que ser levadas em conta aí. Mas temos bons parlamentares, sim, temos apoio, sim, mas temos resistência também. E como é que funciona essa frente parlamentar contra a corrupção? Então, essa frente, na verdade, uma frente parlamentar, até para explicar para quem não conhece, é uma união de parlamentares para discutirem um tema, explorarem um tema. Então, no caso, você tem chama Frente Parlamentar Mista Ética contra a Corrupção. Ela é mista porque tem senadores e deputados federais, né, que compõem. E toda a frente tem que ser composta por 1/3 das duas casas. Então, tem que ter no mínimo 200 parlamentares. A Frente contra a Corrupção ela foi feita e foi inaugurada, ela foi lançada logo em fevereiro do ano passado, logo quando a gente entrou na legislatura. O primeiro ato da frente, nós fomos à casa do presidente Rodrigo Maia, pedir que ele pautasse a PEC do fim do foro privilegiado, a PEC 333, que é do senador Álvaro Dias. Já está lá. Ainda está lá, mas a gente continua cobrando. Inclusive, o professor Luiz Flávio Gomes, que infelizmente, né, faleceu esse ano, que era um diretor da frente também um combatente, ele também se empenhou muito para fazer com que isso fosse pautado e votado, né? E a gente continua nessa luta, até em respeito ao nosso querido Luiz Flávio Gomes. E tem também a prisão em segunda instância. Esse é o outro assunto, é a PEC 199. A gente decora os números, tá? A gente aprende. Então, tem a PEC 199 que, felizmente, existe uma comissão especial que foi constituída e, por conta da pandemia, a única comissão que funciona na Câmara, a gente sabe, é a do coronavírus, a comissão externa do coronavírus. E agora as comissões estão retornando. O relator da PEC da segunda instância, o deputado Fábio Tatti, protocolou o relatório esta semana. Então, estamos felizes com isso, porque e eles solicitaram ao presidente Rodrigo Maia que voltasse a comissão da PEC da segunda instância para a gente voltar a debater isso. Isso é muito bom, Denise. É porque foi um ponto que acabou comprometendo todo o procedimento básico aí da Lava Jato, né? Que as pessoas tinham medo de serem presas já na segunda
segunda instância, de não ganhar aquele tempo todo para recorrer, e aí tinha a delação. E na delação apareceu o projeto, e outros implicados, a gente está vendo muita coisa acontecendo agora, exatamente com base em delações. Né? E o que você falou no anterior é muito verdade. Né? Às vezes, a gente vota uma coisa que nos afeta diretamente. Então, tem pessoas ali que deveriam ser impedidas de votar. Qualquer tema. Então, por exemplo, eu sou professora. Né? Eu me sinto um pouco constrangida, é porque a gente vota contra qualquer benefício para qualquer classe, assim, né? Então a gente não defende cada nicho específico, porque a gente acha que todos são iguais. Mas, por exemplo, uma pessoa que vai lá defender somente o seu umbigo e votar, eu questiono se um deputado federal deva fazer isso. Na minha opinião, tem que fazer questões gerais do país, pensar em todos, para ter uma coisa justa. Quando você vai lá, começa a defender só A, só B, só C, eu acho que nós temos um problema. E as bancadas geralmente fazem isso, né? As bancadas, e é legítimo elas fazerem, mas quando você começa a dar mais para um, mais para outro tem privilégio, tem isso gera um desequilíbrio e uma coisa injusta. Basta ver hoje que vai ser discutido muito o programa de renda básica, né, de renda mínima e tudo mais. Quando você percebe que a parte desassistida, que deveria receber e estar assistida, não está assistida por programa nenhum, e a outra parte grande dos programas estão concentrada, em tese, num terço mais rico, é assustador isso. Exatamente, e é o problema que a gente tem, né? Cada um vota de acordo com os próprios interesses. Mas é isso, eu conversei aqui com a deputada federal Adriana Ventura, do Novo aqui de São Paulo. Deputada, muito obrigada, uma boa noite. Já acabou, boa noite, Denise. Obrigada por estar aqui. Com vocês.